Olá, amigos, queridos irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou, nesse momento, para a segunda parte do epílogo do fechamento, da conclusão da parábola das 10 virgens. Visto que no primeiro, ou melhor, na primeira gravação, não foi possível fazer o fechamento, estou nesse momento para dar início à segunda parte, se assim Deus permitir e não ter interferência técnica aqui da gravação. Parei no versículo 11 do capítulo 10 de Apocalipse, onde houve o desapontamento pelo movimento milerita e a profecia nos revela que o movimento milerita deveria continuar pregando aquela mensagem, como aqui está escrito no versículo 11 do capítulo 10 de Apocalipse. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É certo que Guilherme Miller, ele colocava a sua inteira confiança na infalível errância da palavra de Deus e ficou reflexivo. Esses faz parte das 5 virgens prudentes, baseando-se na infalibilidade, na inerrância da palavra de Deus. Eles ficaram reflexivos. Lembra quando Jesus, a esperança dos seus discípulos de ser liberto do jugo romano, Jesus, quando foi crucificado, as ovelhas se dispersaram. Mas aqueles que ficaram reflexivos nas palavras do Senhor Jesus, Jesus lhes apareceu e lhes dera nova esperança. Referente a isso, aqueles 2 discípulos que iam para Emaús, os seus discípulos que se encontravam unidos, até com medo do poder romano, mas Jesus apareceu a eles.
Do contrário, daqueles que pelo impulso e pelas emoções creram, mas na decepção deram lugar ao inimigo, o espírito de crítica. Esses representam as 5 virgens loucas. Então, voltando para o período histórico da 7ª igreja, a Laodiceia, aplicando o epílogo da profecia das 10 virgens, a conclusão, o fechamento, vamos para a carta à igreja de Laodiceia. Lá em 1844, em 22 de outubro, ali estava a esperança deles, o noivo que eles tanto esperavam, o Senhor Jesus, a vir buscar as suas noivas, as igrejas. Houve uma decepção. Não porque Guilherme Miller e seu movimento errou a data e a profecia de Daniel das 2.300 manhãs, mas só o evento. Jesus agora saía do santuário, do lugar santo, para o lugar santíssimo, a presença do ancião de dias, para um juízo investigativo. Eu vou ler uma citação que está no livro Grande Conflito, um dos livros do acervo de Ellen White, na página 394, ela diz assim: nesta parábola, como na de Mateus 24, 2 classes são representadas. Todas haviam tomado suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante sua luz saíram para encontrar o esposo, mediante a luz da Bíblia. Mas enquanto as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. A última classe tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e alumia, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Possuíam uma experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e demora. Aqui representa as 5 virgens prudentes, que eles não seriam derrotados pelo desapontamento, porque tomaram a sua lâmpada, a palavra de Deus, e foram regenerados por ela, a ponto de um desapontamento, eles não desfalecerem da fé. Outras tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Essas as loucas. Haviam-se movido por um impulso de momento. Seus temores foram excitados
pela mensagem solene, mas havia dependido da fé que possuíam os seus irmãos. Essas eram as loucas, que dependiam da fé das virgens prudentes, da fé dos seus irmãos. Estando satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções, sem terem compreensão perfeita da verdade, nem experimentarem uma genuína operação da graça no coração, tinham saído para encontrar-se com o Senhor, cheios de esperanças, com a perspectiva de imediata recompensa, mas não estavam preparados para a demora e desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé, e sua luz se tornou bruxuleante. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Pela tardança do esposo é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Neste tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não de todos sinceros começou logo a vacilar. Arrefecendo seus esforços, mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal das Escrituras tinham sobre os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam derruir. Tosquenejaram todas e adormeceram, uma classe na indiferença e abandono de sua fé, outra esperando pacientemente até que mais clara luz fosse proporcionada. Aqui a serva do Senhor coloca as duas classes, como já falei no primeiro vídeo. Uma, tomando as suas lâmpadas, foram regeneradas pela Bíblia Sagrada e que ela era a sua verdade absoluta, a sua esperança de fé e conduta. A outra, 5 virgens loucas, baseavam nos seus impulsos, baseavam nas suas emoções, baseavam no movimento e na fé dos irmãos. Não tinham a regeneração do ser pessoal pela palavra de Deus. E aí entra o enganador que se opõe a tudo quanto se chama Deus. Usa as virgens loucas para criticar, para disse-me-disse e para o fanatismo. Essas não estão preparadas, embora fossem do mesmo grupo das virgens prudentes. Aqui, seguindo a história de 1844 até a volta de Jesus, ainda existem essas duas classes hoje na igreja do Senhor Jesus. Aquelas que baseiam sua fé, sua convicção, sua regeneração, sua santificação, para almejar a glorificação pela palavra de Deus. E aquelas que se baseiam na fé
dos pregadores, daqueles que transmitem a palavra, na fé dos irmãos. Esses não estão, infelizmente, regenerados e santificados pela palavra de Deus, porque todos nós somos pecadores e nós temos que nos basear a nossa esperança não em homens, mas no Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor Jesus disse que estava a ponto de vomitar da boca dele por causa dessa mornidão que assola a igreja nesse tempo que estamos vivendo. E ele aconselha no versículo 19 do capítulo 3: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Ele está dizendo aqui que repreende e disciplina aqueles que amam. Mas ele aqui dá uma mensagem para a gente ser zeloso e se arrepender. Lembra de Paulo em Romanos 10, no versículo 4, que os judeus eram zelosos, mas não tinham entendimento. Já nós hoje temos o entendimento, mas não somos zelosos. E o Senhor Jesus aqui está dizendo: seja zelosos e arrepende-te. E ainda diz mais, Jesus, no versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele dá essa repreensão: seja zelosos e arrepende-te. Eu estou batendo na porta do seu coração. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, com esse período de mornidão, Jesus está das portas para fora. E o inimigo está conseguindo êxito na mornidão da igreja de Laodiceia, que representa hoje a igreja de Deus, o período histórico, desde 1844 até a volta de Jesus. A mensagem é: seja zelosos naquilo que você tem entendimento, porque os judeus, na vinda de Jesus, eles eram zelosos na palavra de Deus, mas não tinham entendimento. Se eles tivessem entendimento, eles tinham aceitado Jesus como seu Salvador. Mas a serva do Senhor diz que Satanás colocou jugo pesado nos ombros dos judeus, que eles não tiveram os olhos desvendados para reconhecer Jesus como o Messias prometido pelos profetas. E Jesus aqui diz, no versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo: desperta a igreja do seu sono e vence esse espírito de mornidão, para você vencer como Jesus venceu e se assentar no trono. Diz Jesus como um vencedor, como um troféu de honra, para nunca mais conhecer a morte, mas sim a vida eterna.
Então estamos aqui, nesse período, para despertar desse sono e se voltar para a Bíblia e ser regenerado pela Bíblia, e aquilo que for para se arrepender, e aquilo que for para se exaltar, ser zeloso, e abrir a porta do coração para que Cristo entre e Ele vença por nós, e assim seremos vencedor para se assentar no seu trono como uma nação real. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Vamos despertar desse sono. Vamos ser participantes das 5 virgens prudentes que vivem pela palavra e a santificação para encontrar com o Senhor, para ser glorificado por Ele. E as 5 virgens loucas, que venha a advertência, que sejam zelosos e arrependa-te, e também que Cristo entre dentro de ti e faça morada, e Ele, com a sua vontade e o poder dele, você vença esse espírito e passe a ser virgem prudente a partir de hoje. Amém? Então esse é o fechamento. Estou aqui expondo para vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração para o despertamento da igreja, porque Cristo brevemente se levantará e diz: está feito. E quando se fechar a porta, infelizmente, não terá mais intercessão no santuário celestial pelos que estão na terra. E as virgens vão se ver sem o azeite e pedirão às virgens prudentes. Só que não há mais tempo de graça. Deus diz: vai aqueles que vendem. Por que vai aqueles que vendem? Porque milhares de igrejas estão aí vendendo a palavra de Deus, e os fiéis depositando a fé nos seus líderes, porque eles não ensinam a palavra de Deus, a verdade. Porque se eles refletissem na verdade, eles seriam libertos da verdade, libertos pela verdade, e caminhariam no caminho das virgens prudentes, não das virgens loucas, que se baseiam a fé nos seus líderes religiosos. Eles são homens, esses vendem a palavra de Deus, eles têm lucro pela fé dos irmãos, não na Bíblia, mas nos seus líderes religiosos. Voltem para a Bíblia, busquem a Bíblia, sejam regenerados pela Bíblia, pela verdade, e trilhem no caminho da verdade, que a verdade vai te libertar desse caminho de virgens loucas, baseando sua fé nas emoções e nos seus líderes religiosos, nos seus impulsos de momento. E quando vem uma prova, desfalece da fé. Mas aqueles que vivem como virgens prudentes, quando vem uma prova, eles se agarram à palavra de Deus, eles se agarram às promessas de Deus. Eles dizem: a Bíblia é infalível, ela me promete, Deus não erra. A confiabilidade deles é plena na fé da palavra de Deus. Esses
pregarão, continuarão pregando a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada a hora do seu juízo. E o juízo está sendo efetuado hoje. Nomes estão passando no tribunal celestial. E Jesus com as suas chagas, dizendo: Pai, por esse que eu venci. E outros nomes sendo riscados, porque não estavam preparados, ou não morreram preparados para estar com Jesus na eternidade. A Bíblia fala: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque você não sabe o dia da manhã. Viva cada dia como um virgem prudente, não relaxadamente, não na mornidão, não adormecida, porque se vier a morrer, será encontrado como virgem louca, que o noivo vai dizer: não as conheço. Desperta-te, igreja. Se eu tiver mais raciocínio a esse respeito, acrescentarei a vocês. Um forte abraço. E que Deus abençoe a todos. E que essa mensagem encontre guarida no seu coração. Um forte abraço. E até nos vermos novamente.